Oi, eu sou o Tuca Miranda, sou ator e dramaturgo, estou aqui na TV Relacionamento. Olá, internautas, iniciamos mais um programa Gestão Executiva e hoje nós temos um bate-papo com um profissional que vai nos desvendar muitos segredos aí, né, sobre gestão. Sérgio Solentino de Moraes, gratidão, viu? Muito obrigado pela tua presença. Obrigado a vocês por essa oportunidade de estar podendo conversar e expor um pouco aí da carreira e como isso pode ajudar aí a vida das pessoas. Perfeito. Sérgio, conta um pouquinho para os nossos internautas onde você nasceu, um pouquinho da sua trajetória profissional, como foi a escolha da carreira também. Tá. Eu nasci em São Paulo, sou paulistano. Eu desde sempre, desde pequeno, eu sempre gostei muito de carro, essas coisas de motores, tá? Coisa de criança, inclusive. Legal, cara. E sempre tive muito claro com uns 12, 13 anos que eu queria fazer engenharia. Então eu não tive a opção de escolher o que eu queria fazer, eu já sabia que eu queria fazer engenharia. E durante o curso de engenharia eu comecei a entender, quando eu entrei no curso comecei a ver essa questão de operações logísticas, umas coisas interessantes assim. E isso é uma coisa que me chama a atenção até hoje, né? Então como é que você consegue abastecer, por exemplo, a logística surgiu na guerra, né? Essa ideia de logística lá com a intendência e tal, infantaria, exército. Como é que você consegue abastecer tudo que precisa ser colocado no lugar certo, na hora certa, no momento certo? Né? Então tem até exemplos de guerra, por exemplo, que foram perdidos porque não conseguiu chegar suprimentos na ponta. Exatamente. Isso. Os soldados acabaram morrendo de fome, sem condições. Né? Então isso sempre me chamou muita atenção, essa questão da operação. Uma coisa, e aí essa foi basicamente a escolha da minha carreira. Só que durante a minha carreira tiveram várias mudanças, vamos falar assim. Eu também sempre gostei muito de tecnologia. Eu não gostava antes, mas hoje eu me considerava como se eu fosse um nerd. Ser um nerd é uma coisa hoje legal, né? Uma coisa Sim. Tá. Mas quando eu era pequeno, ser nerd você era taxado como aquele pessoal que usava aquela mão de caneta no bolso. Então eu sempre gostei muito de tecnologia. Né? Então mesmo na minha formação, eu aprofundei bastante na parte de engenharia, mas sempre em paralelo com a parte de tecnologia junto. E aí eu tive algumas escolas, né? Eu trabalhei bastante tempo com supply chain. Uma das primeiras escolas que eu trabalhei foi na Ambev, quando a Brahma comprou a Antártica. Sim, lembro. No início de 2000. E aí eu lá no Centro Empresarial. Centro Empresarial, exatamente. Eu trabalhava na época na fábrica em Jaguariúna, que hoje é o Centro de Serviços Compartilhados. E naquele momento, eles tinham uma mudança operacional muito grande, né? Porque era a fusão da Brahma com a Antártica, que criou a maior cervejaria do mundo, que é isso, né? Então toda a operação logística, tudo foi um aprendizado muito grande. E aí comecei a ver o paralelo com a tecnologia. Me explico. Fui responsável pela implementação do SAP naquela fábrica, né? Então nos anos 2000 estavam começando a falar de ERP e tal, e aí a importância da tecnologia para apoiar a operação. Então isso foi bem interessante nesse sentido. Continuei com esse caminho aí de supply chain, né, de avaliação logística e tal. E na sequência, eu fui para uma outra empresa, na sequência não, alguns anos aí trabalhando, mas outro marco na minha vida foi quando eu fui trabalhar na Wiz Illinois. A Wiz Illinois é uma empresa de embalagem de vidro, uma multinacional global que faz a parte de toda a embalagem de vidros aí. Tá. Todo mundo tem algum vidro em casa. São concorrentes da São Gogo, né? São concorrentes da São Gogo. Que... A São Gogo tem algumas coisas mais específicas, mas tá. sim. Na parte de embalagem de vidro competem junto. Mas aí tem um mercado também de objetos de mesa, né? Que são os copos, vidro e tal. E eu vou chegar nos vidros porque na verdade eu cheguei a cuidar da distribuição dos copos da marca Cisper na América Latina. Então toda a parte de produção, da parte de tableware, né? Que é os copos, aquelas taças que você tem, jarras. Então eu cuidava de toda a operação na América Latina. Então realmente foi um aprendizado bem legal. Mas quando eu entrei lá, eu entrei com o objetivo de tocar um projeto de fazer a gestão de estoque através de radiofrequência e código de barra. Estou falando de 2005, alguma coisa assim. Era muito inovador. Exatamente. Naquela época, por volta de 2000, 2001, estava começando aquela questão do EAN no Brasil, né? O EAN Brasil, que tinha os códigos de barra de produtos acabados, que aliás impacta a nossa vida até hoje. Isso é uma coisa legal fazer um paralelo com a tecnologia no que a gente usa hoje, né?
Se a gente vai no mercado hoje e passa lá o produto lá no código de barra, foi coisa que surgiu não tanto tempo assim. Exatamente, 20 anos atrás. Sim. Antes era aquelas etiquetinhas lá que deixavam o produto. Exatamente. Então, ali eu entrei para tocar esse projeto de gestão e tive a oportunidade depois de fazer essa parte de gestão de tecnologia, mas tive a oportunidade de começar a cuidar da parte de objeto de mesa, distribuição. E ali foi um diferencial para mim, porque globalmente a Illinois implementou um programa de Lean Six Sigma, de melhoria de processos, né? Perfeito. Que foi muito focado no Jack Welch, né? Isso, da GE, né? Isso. Então, já existia o pessoal para tocar tinha que ser Black Belt, né? Então, eu sou Black Belt. Opa, parabéns. Tenho até a faixa de Black Belt, não sou Black Belt de judô, mas... Certo, não, mas é verdade. E então começou ali comecei ali na primeira onda, ter essa projeção de Black Belt para melhoria de processos, e ali foi assim um marco mesmo, porque ali foi um marco que eu deixei de trabalhar só com supply chain e comecei a ter uma visão holística da empresa, das empresas como um todo. Então, como é que as coisas se relacionam, como é que eu relaciono a parte de planejamento com a parte de vendas, com a parte de estoque, com a parte contábil. Então, essa visão que todo executivo aí precisa ter e facilita muito o dia a dia, acaba sendo bem legal. Foi ali que eu comecei a ter essa visão. Legal. Ou seja, é interessante porque assim, através desse mapeamento, né, você acaba tendo uma visão total, né, e você acaba ajudando as áreas. Né? Aí descobre se tem retrabalhos, descobre também, porque às vezes o pessoal operacional chega a alguma coisa, eles querem, mas aí o diretor financeiro fala assim, esse software é bom, mas é caro. Qual que é o retorno do investimento? Eles não sabem fazer, então precisa ter alguém para ajudar. Precisa. Inclusive estava lendo uma reportagem hoje de manhã, estava no LinkedIn uma postagem falando sobre isso, né? Tem as pessoas que são muito bons operacionais e as pessoas que são muito bons em tecnologia. Mas se essas pessoas não se conversam, se não tem alguém para fazer esse meio de campo, você fica em defasagem, porque o cara da operação precisa melhorar e não consegue, e o cara do financeiro quer ajudar a melhorar, mas ele também não consegue aprovar uma coisa isso, bem nessa ponto que você está colocando, né? E é isso mesmo, assim, esse é o ponto ali, né? E ali eu acabei ficando nessa parte e acabei me mudando para uma das Big Four aí de consultoria para fazer consultoria na área de negócios. Okay. O que me mudou bastante a visão, porque eu tinha uma visão de uma organização só e eu passei a ter a visão de várias empresas. Então eu entrava para fazer projeto de 1, 2, 3 semanas nas grandes multinacionais aí no Brasil, né? E Brasil globalmente, inclusive. E ali, e sempre em paralelo a essa questão de tecnologia, sabe? Como que, por exemplo, implementar o software que eu falei de gestão de estoque, depois como é que eu faço a roteirização, como é que eu suporto o desenvolvimento de negócio, né? Por exemplo, tem toda uma operação você comentou um pouco sobre desperdício, né? Eu sou apaixonado pela parte de Lean, tá? Que aí eu sei que você deve conhecer um pouco de pensar em escala, pensar em gestão da operação. A gestão da operação, eu sou muito fã do modelo Toyota de produção, né? Exato. E realmente sou apaixonado por isso. São livros que eu estudava até antes de faculdade, assim, né? E ali, quando eu comecei a ter essa visão na parte de consultoria, eu fui desafiado. Eu lembro até hoje meu chefe, ia ser meu futuro chefe, né, foi a pessoa que me chamou e falou, cara, eu preciso de alguém que entenda de negócio, que fale de negócio, que entenda a operação de supply chain, a operação logística, entenda de uma fábrica, para estudar a parte da tecnologia e me falar como é que a gente consegue aplicar a tecnologia, ou vender a tecnologia que a gente tem para isso. É um pouco de fazer esse meio de campo que a gente estava falando. Como é que a gente conecta esse meio de campo? E tem que ter cuidado porque os interlocutores são diferentes, né? Muito. Um tem mais pressa, o outro não entende direito, tenta jogar para o outro. Muito, exatamente. Isso é um aprendizado legal, é a gente pensar sempre em processos, né? Uma etapa por etapa. E cada uma das etapas eu gosto muito de utilizar uma ferramenta que é de 6 erros, né? A gente tem que olhar o meio, tem que olhar o método, medir e tal, mas também tem as pessoas. Porque cada pessoa é diferente. E isso é um aprendizado que eu levei para a vida. Eu falei toda a parte da tecnologia, né? Sim. Mas se você me perguntar assim hoje, o que é o diferencial? É você ter relacionamento com as pessoas. Essa é a coisa mais importante que eu
se eu pudesse falar alguma coisa exatamente, é isso. Sim, verdade. Porque é bem o que você falou. Você coloca ali, você precisa fazer um projeto novo, mas se você não prestar atenção no que a pessoa precisa, por que ele está querendo fazer esse projeto? Será que o bônus dele está ligado nisso? Então, entender exatamente isso é uma coisa que é um diferencial muito grande. Ó, também tem que estudar tecnologia, não adianta a gente falar que não vai saber, você tem que também saber o que você está falando. Mas eu diria que hoje a questão pessoal, assim, de ter esse relacionamento, poder mostrar isso, é uma coisa que está mais importante assim, na minha carreira. Isso é uma coisa legal, porque assim, hoje eu trabalho, eu estou como vendas, né, na parte de comercial, mas eu sou um vendedor um pouco rebelde, vou te explicar. Eu prefiro sentar e ouvir as pessoas, entender o que está passando. Para ser o mais assertivo possível, né? Isso. É verdade, porque muitas vezes assim, o pessoal tenta vender o máximo de coisas e a linguagem às vezes não está adequada para aquela pessoa. Se você soubesse a necessidade deles, seria melhor para você vender o produto, mesmo que seja um pequeno, e a pessoa vai gostando e aquilo vai fazer resultado, depois você vende o guarda-chuva. Exatamente. Eu tenho uns exemplos muito legais assim, na minha vida profissional, né? E esse ponto que você tocou é a chave do negócio para mim. Porque é o seguinte, o vendedor tradicional que a gente costumava ver antes é aquele que vai lá, bate na porta e começa a falar e desinvesta a falar e o cara nem sabe se você quer comprar ou não. Então essa visão um pouco diferente que muitas vezes faz com que a gente ouça muito mais do que fale. É isso que eu gosto de sentar e fazer. E aí exatamente esse ponto, eu já cheguei a falar não para o cliente. Cara, eu quero comprar isso. Não, você não quer comprar isso. Não, mas eu quero, não, mas eu não vou te vender isso. Por quê? Porque não é isso que você precisa. Você acha que você quer isso, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou pedir para o pessoal demonstrar isso aqui para você. E você vai ver que não é isso que você precisa disso, 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 disso. Então falar não numa relação comercial muitas vezes gera muito mais credibilidade para você do que simplesmente fazer uma venda e nunca mais poder voltar lá no cliente. Então assim, manter essa relação saudável é uma coisa que é um diferencial que eu enxergo hoje. Ele se torna uma relação de confiança. Bastante. Tem diversos colegas, amigos aí hoje que você pegar o telefone dá para ligar para um monte de gente. Por quê? Exatamente porque essa relação é estabelecida. Não adianta querer achar que a relação é estabelecida também de uma hora para outra. Né? A gente tem aí, estou falando de 25 anos de carreira, eu sei que não é muito, mas são 25 anos, não estou começando agora. E você é empreendedor, né? Isso que é bacana. Isso que é legal. Né? E você está sempre disposto a novos desafios. Nossa, também, adoro, né? um desafio diferente. Hoje acho que a gente tem muito essa questão de muito em voga essa avanço tecnológico na parte de inteligência artificial. Sim. E aí todo mundo está, muitas reportagens falando, pô, mas vai tirar emprego, vai isso, vai... A gente precisa entender que a tecnologia está aí. A gente conversou um pouco sobre o código de barra, que foi lançado há 20 anos, e hoje a gente não vive sem. É verdade. Tem gente hoje que não sabe o que... a gente tem um aparelho na mão, né, que chama celular, mas o pessoal esquece que o primeiro número do telefone, o primeiro nome desse negócio é telefone, né? Exatamente. Eu digo com a minha filha, você me ligou. Não, pai, eu mandei mensagem. Não, você me ligou. Isso aí chama telefone, não chama só celular. Mas a gente foi incorporando a tecnologia nas nossas vidas. Eu acho que a grande questão hoje é entender como que, por exemplo, a inteligência artificial ou qualquer outra evolução tecnológica que venha a acontecer, que vai acontecer, essa é uma questão de mudança, vai acontecer, como que eu relaciono o desenvolvimento tecnológico com as pessoas. Porque no final do dia, todas as empresas são feitas por pessoas, verdade. Todas as demandas são feitas por pessoas. E por mais que você venda ou B2B ou B2C, o que for, sempre tem pessoas envolvidas. Então se você não entender o que a pessoa precisa, o processo tecnológico é só uma consequência, né? É uma coisa que eu defendo muito. Isso, a venda é consequência. O processo tecnológico, a tecnologia por si, não importa qual vai ser. Você consegue variar ali e tal. Mas o que importa no final do dia, como é que eu faço para manter a relação com essas pessoas. Então hoje tem bastante, eu gosto de pegar algum usuário, algum cliente, alguma coisa nossa, né? Pô, ser chamado pelo nome quando você entra, pô, Sérgio, é muito legal. Eu sei que tem tecnologia por trás, mas no final do dia, por que o pessoal de marketing faz isso? Para saber que eu sou eu, mas também para me tratar bem, né? Para me causar essa relação comercial, né? Então assim, eu acredito muito nisso. Então tem esses exemplos que está dando, são exemplos assim reais que eu passei de falar, cara, gente, eu não vou te vender isso, ó. Não faz sentido.
Outra coisa que você comentou, pô, vamos vender só essa parte aqui, ó, que vai resolver esse seu problema. Uma coisa a gente monta uma estrutura, monta um business case, né, que é o nome bonito aí na parte de gestão disso. Como é que eu pego os resultados, comprovo que mostro aqui por número, e aí eu consigo justificar, por exemplo, para um CFO, que ó, vale a pena investir, tá vendo aqui, tá aqui retorno, tá aqui tudo direitinho. Então, fazer esse meio de campo, relacionar essas áreas, operação versus a parte da tecnologia, é um desafio grande, mas eu diria assim, depende 100% de pessoas. Né? É verdade, mas parabéns pelo grande profissional que você se tornou, viu, Sérgio? Muito obrigado. Tá. Você pode deixar seus contatos? Posso. Me acho pelo LinkedIn, eu estou no LinkedIn como Sérgio S. Moraes, para facilitar ali um pouco, né? O Sorrentinho acaba trazendo algumas, o pessoal acaba, eu ficava sendo Sérgio S. Moraes, e no Instagram é Sérgio_S. Moraes também. Esses são aí, acho que tá bom. Volte outras vezes também e volte muito sucesso. Tá? Agradeço a oportunidade. Obrigado. Internautas, com seus agradecimentos então a esse talentoso profissional Sérgio Solentino de Moraes, nós finalizamos mais uma Gestão Executiva. Grande abraço e até a próxima.